O tema do nosso projeto extensionista é a superlotação dos ônibus na cidade. A gente escolheu esse problema com o intuito de propor uma solução com base no pensamento computacional. A gente escolheu esse problema porque durante o trajeto para casa, trabalho ou faculdade é comum enfrentar ônibus superlotados. Devido aos horários de pico, os ônibus circulam acima da capacidade. Essa é uma situação que tem se tornado cada vez mais frequente. Esse problema afeta diretamente a qualidade de vida dos cidadãos, causando atrasos, desconforto e insegurança, além de gerar estresse para quem depende do transporte público. E em casos mais graves, a superlotação pode gerar riscos à segurança do passageiro. O tema apresentado se encaixa em alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que são as ODS, como ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, por conta do uso de tecnologia para otimizar o sistema, e a ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, por conta da melhoria no transporte público. Bom, agora introduzindo um pouco de como a gente utilizou esse pensamento computacional no nosso trabalho, por meio, primeiramente, da decomposição, que permitiu que a gente dividisse esse problema em partes menores e mais gerenciáveis, facilitando a análise e a implementação da solução. E no contexto da superlotação, essa abordagem nos auxiliou a identificar os fatores específicos que contribuem para o problema, como horários de pico mais críticos, ou seja, analisar quais horários em que os passageiros mais utilizam o transporte público, linhas de ônibus com maior sobrecarga, porque é comum que algumas linhas sejam mais requisitadas pelos usuários devido a alguns fatores como rota mais rápida, trajeto mais eficiente, padrões de fluxo de passageiro nos diferentes períodos do dia, impacto de eventos externos também, como clima, eventos culturais, alterações no trânsito. Esse é um fator importante, pois durante o ano todo ocorrem diversos climas e eventos que podem afetar o trânsito, a frequência e a capacidade da frota atual. Ou seja, para nós esse é o principal ponto e seria meio que o coração do problema, porque resolvendo ele já seria possível ver os efeitos da mudança, porque a falta de ônibus em circulação é um dos principais causadores da superlotação. E, bom, ao decompor esse problema, fica mais fácil entender as causas e estruturar soluções mais direcionadas e eficientes, como a readequação das frotas e a implementação de um sistema de monitoramento. Bom, por meio do reconhecimento de padrões também, ou seja, identificar padrões nos dados coletados foi crucial para a gente para antecipar e mitigar a superlotação. A análise de padrões ajudou a encontrar ciclos repetitivos, como rotas que sempre apresentam maior lotação em horários específicos. Reconhecer esse padrão significa entender a necessidade do passageiro e futuramente também permite a gente tomar a decisão certa. Horários com maior fluxo de passageiro, em grande maioria são horários de pico. Dias de semana em que há maior sobrecarga no transporte. Por outro lado, também haverá dias em que o fluxo vai ser menor devido a folgas, escalas de trabalho, feriados, finais de semana, efeitos sazonais e variações inesperadas na demanda. Também o tempo médio de permanência dos passageiros nos ônibus. Com base nesse dado, fica mais fácil compreender a necessidade da demanda, analisando e ajudando na tomada da decisão. Que não é viável considerar, todos os fatores individuais e urbanos. Então a gente priorizou alguns pontos importantes que são cruciais, que, por exemplo, são os horários de pico, a ocupação máxima suportada pelos ônibus. Então, por exemplo, tem ônibus que suporta até 34 passageiros, só que o motorista continua empurrando gente até ficar mais de 40 pessoas no ônibus, até 45. Assim, depende muito da capacidade do ônibus, mas isso pode acontecer, porque muitas pessoas vão em pé, né? A quantidade de passageiros transportadas por horário, seria essencial a gente entender isso, porque aí a gente veria quando os ônibus ficam mais cheios, e aí a gente poderia dar uma atenção maior para esses horários. Então, por exemplo, 6h30 o ônibus fica superlotado. Então, com um aplicativo, a gente poderia fazer com que as frotas fossem maior, a quantidade de frotas rodando fosse maior nesse horário, né? Passar de meia hora, passar mais de 2 ônibus, né? Porque esperar um ônibus a cada meia hora é muito difícil, os pontos superlotam e aí, consequentemente, as lotações ficam muito lotadas. E como eu havia dito na questão do horário,
Também eu falei sobre o tempo médio de espera dos passageiros, né? Que aí isso ia ajudar a gente a identificar se possui algum desequilíbrio na distribuição dessas frotas, né? Se tem menos carros rodando, ou se são carros que precisam mais de manutenção, etc. E a eficiência e a quantidade de ônibus na frota disponível, né? Que é importante a gente saber isso para a gente poder colocar mais ônibus em trânsito, né? Nós, no caso, a mantenedora desses carros. Nesse caso, todas essas informações ajudou na simplificação e facilitou o desenvolvimento de modelos computacionais mais eficientes e garantiu que todos os dados fossem utilizados para a criação do sistema mais inteligente de gestão de frota. A gente sabe que hoje em dia existe o Stamob, existe o Movit, mas eles só mostram o horário que vai passar o ônibus e a cada quantos minutos ele está do ponto que você está. Enfim, e abstrair todas essas informações significa que a gente pode priorizar a resolução dos problemas em foco e a gente consegue um resultado mais preciso e rápido. Bom, agora que a gente já fez a decomposição, já reconheceu alguns padrões e já fez a abstração do problema, a gente consegue chegar na parte do algoritmo, que a gente vai propor uma receita, propor um passo a passo para resolver esse problema. Bom, a primeira etapa vai ser a análise dos dados de lotação dos ônibus. Como já falei anteriormente, terão alguns fatores que contribuem para a lotação dos ônibus. Esses fatores vão ser analisados e eles vão ser guardados, esses dados, para também gerar alguns históricos desses dados e futuramente eles vão ser analisados. Bom, a próxima etapa vai ser sugerir mudanças na escala de circulação da frota com base nesses dados que foram anteriormente analisados. Então, aqueles dados eles foram armazenados, analisados, e depois dessa análise pode surgir algumas possíveis mudanças, pode ser alguns palpites, vamos dizer assim. Por exemplo, aumenta a frota de ônibus em circulação, pode ser que também diminua a frota de ônibus. Então, esses dados vão ser analisados e vão gerar algumas alterações, algumas correções para aquela frota no momento. Bom, a próxima etapa vai ser alertar os passageiros sobre a lotação dos ônibus. É importante também nesse processo que os passageiros tenham parte nessa participação na solução desse problema, para que eles tenham também controle sobre o que está acontecendo, para que eles saibam se os ônibus que estão vindo estão lotados ou não, qual ônibus ele pode pegar ou não, para ter um melhor conforto e qualidade no transporte. Bom, a próxima etapa e a última é implementar ajustes automáticos na distribuição da frota com base na previsão do fluxo de passageiros. Ou seja, aqueles dados que anteriormente foram analisados, eles vão ser guardados, eles vão ser analisados e são gerados históricos. Esses históricos vão permitir que sejam geradas previsões. Ou seja, pode ser que segunda-feira esteja mais lotado por conta de tal fator. Amanhã vai chover, então pode ser que os ônibus estejam mais lotados. Então são essas previsões que vão ser alertadas tanto para os passageiros quanto para as companhias de ônibus. Olá, a nossa proposta é um sistema de gestão inteligente de lotação de transporte público, aqui falando especificamente dos ônibus, certo? A ideia era ter um sensor ou alguns dispositivos que fizessem a contagem e informassem com análise de dados e tecnologia, informasse a lotação e a condição prevista de alta demanda e outros problemas relacionados à frota, certo? A ideia é ter também um aplicativo móvel que informe aos usuários finais sobre a lotação desses ônibus e consiga assim gerar mais facilidade e segurança, né, conforto aí para usuários do transporte público, aqui falando especificamente dos ônibus. A proposta vai ser estudada para ver a viabilidade, né, e a aplicabilidade dessa implementação. Certo? É uma solução que mistura melhoria urbana, né, do transporte público e soluções inteligentes que utilizem tecnologia para levar mais qualidade ao usuário final, certo? E é basicamente isso. Obrigado.